Hoje vamos falar de um tema que faz parte do nosso passado, mas que continua pulsando forte no presente. Estou falando da Revolução Industrial. Se liga que esse tema não é só para historiadores, é para você. Isso mesmo, de qualquer profissão. Seja estudante, gestor, empreendedor, administrador e, na maioria das vezes, tudo isso junto, não é mesmo? E acredite, compreender a Revolução Industrial afeta diretamente a sua vida. Estamos juntos nessa jornada de descobertas. Então, venha comigo que eu vou te mostrar por que entender esse assunto é a chave para quem quer dominar o mundo da administração. Olá, meu nome é João Paulo e você está no canal Administração Inteligente. Peço a sua inscrição e que ative as notificações para ficar sempre por dentro do que acontece no mundo dos negócios. As engrenagens do tempo. Vamos embarcar em uma viagem pelo túnel do tempo para desvendar os segredos e impactos profundos da Revolução Industrial. Preparem-se para uma integração na época das máquinas, fumaça das fábricas e mudanças que moldaram o mundo que conhecemos. Conforme Lobo e Portela, a Revolução Industrial foi o processo mediante o qual se alterou a maneira de produção e reprodução de bens materiais, com a introdução do uso de máquinas. A Revolução Industrial foi um divisor de águas na história da humanidade. No século XVIII, testemunhamos a transição de uma sociedade agrária e manual para uma era dominada por máquinas e produção em massa. Esse período não foi apenas uma revolução tecnológica, foi uma transformação que alterou radicalmente a forma como vivemos. Imaginemos a cena. Estamos na Inglaterra do século XVIII, um país que se tornou o epicentro dessa transformação. Aqui, os elementos se alinharam perfeitamente para desencadear uma revolução que ecoaria por décadas e continentes. Fatores como abundância de carvão, matéria-prima essencial para as máquinas de vapor, estabilidade política e a busca incessante por eficiência foram as engrenagens que moldaram essa mudança. As fábricas começaram a surgir, alimentadas pelo vapor, que impulsionou as máquinas, marcando o início de uma era de movimento, engrenagens e ideias inovadoras. Essa revolução não se limita às fronteiras da Inglaterra. Ela se manteve como fogo, conquistando territórios além mar e definindo os rumos econômicos e sociais em escala global. E à medida que o século XIX avançava, a Revolução Industrial continuava a moldar o curso da história. Novas potências industriais emergiram, as linhas de produção se multiplicaram e a sociedade testemunhou uma transformação sem precedentes. As etapas da industrialização. O berço da inovação. Início na Inglaterra. Aqui, uma série de fatores como a abundância de recursos naturais, a estabilidade política e a busca incessante por eficiência convergiram para criar um ambiente propício para a inovação industrial. À medida que as máquinas a vapor rugiam e as fábricas surgiam, testemunhamos o início de uma transformação que ecoaria por toda a sociedade. A Revolução Industrial não foi apenas uma mudança na forma como produzíamos bens, foi uma mudança na própria estrutura da sociedade. Além das fronteiras, expansão para outros países. A Revolução não se limitou à Inglaterra. Como uma chama ardente, espalhou-se para além das fronteiras, alcançando continentes distantes
e moldando economias e sociedades em todo o mundo. A visão de fábricas em pleno funcionamento e locomotivas cruzando terras desconhecidas foram a marca desse período de expansão industrial. Do século XX até hoje, a continuidade da transformação. À medida que avançamos no tempo, a Revolução Industrial não foi uma chama que se extinguiu. Ao contrário, ela continua a queimar de formas inesperadas. O século XX testemunhou inovações tecnológicas extraordinárias, da produção em massa à era da automação e tecnologia da informação. Do artesanato à maquinofatura, o balé da produção. Vamos explorar agora o fascinante balé da produção, desde os primórdios do artesanato até o surgimento da maquinofatura. Vamos descobrir que a forma como produzimos bens passou por transformações extraordinárias. Artesanato. Conforme Lobo e Portela, o artesanato caracteriza-se pela fabricação de bens materiais mediante a utilização das mãos e de ferramentas simples. O artesão dominava todas as etapas produtivas, desde a escolha do material até a venda do produto final, trabalhando muitas vezes sozinho. Na era do artesanato, cada item era uma obra-prima única, meticulosamente criada pelas mãos de habilidosos artesãos. Essa fase da produção foi marcada pela atenção aos detalhes, técnicas especializadas e uma conexão íntima entre o produtor e a obra. Manufatura. A manufatura é um sistema de produção no qual o processo de fabricação manual é dividido em várias etapas, desempenhadas por trabalhadores diferentes e especializados em uma única parte da produção, perdendo assim o conhecimento da totalidade do processo. Havia uma necessidade de produção em larga escala. Foi introduzida a divisão do trabalho e a produção em série. Os trabalhadores contribuíam em diferentes etapas do processo produtivo. Maquinofatura. Maquinofatura é um sistema de produção que é caracterizado pela fabricação de um produto acabado a partir de uma matéria-prima, utilizando máquinas movidas por fontes de energia não humana, no qual a máquina pode ser movida pela queima do carvão, petróleo, pela energia elétrica, entre outros. Nesta era, as máquinas assumiram o protagonismo. A produção em massa tornou-se a norma, impulsionada por máquinas complexas e eficientes. Essa transição revolucionou a indústria, aumentando a produtividade e, ao mesmo tempo, alterando drasticamente as condições de trabalho. Revolução social na era das máquinas. Agora, vamos explorar uma faceta crucial da Revolução Industrial: as mudanças sociais que foram desencadeadas durante essa época marcante. Preparem-se para descobrir como as engrenagens da produção não apenas moldaram bens, mas também transformaram profundamente a sociedade. Nossa jornada nos leva a cidades industriais em plena expansão. O cenário urbano foi palco de uma revolução social que redefiniu as relações entre as pessoas. À medida que as fábricas prosperavam, milhares migravam do campo para a cidade em busca de trabalho. Essa migração em massa deu origem a uma nova dinâmica urbana. Com as fábricas operando dia e noite, as jornadas de trabalho eram longas e as condições, muitas vezes, desafiadoras. Os trabalhadores, muitos dos quais anteriormente envolvidos na agricultura, agora foram inseridos num novo contexto industrial.
A divisão entre classes sociais tornou-se mais evidente, com uma elite industrial emergente e uma classe trabalhadora em ascensão. Ao mesmo tempo, os movimentos sindicais começaram a ganhar força, buscando melhores condições de trabalho, progresso justo e uma redução da jornada laboral. As lutas pelos direitos dos trabalhadores tornaram-se uma parte intrínseca da narrativa social da época. A Revolução Industrial não só alterou as condições de vida, mas também influenciou as artes, a cultura e a educação. A urbanização acelerada trouxe novas formas de entretenimento, meios de comunicação e uma demanda crescente pela educação formal. A Revolução Industrial e a administração moderna. Para fechar esse vídeo, vamos relacionar a Revolução Industrial com 3 pontos importantes sobre a administração que todo gestor deve saber. Origem da gestão moderna. A Revolução Industrial marcou o nascimento da gestão como a conhecemos hoje. A necessidade de organizar grandes fábricas e coordenar um número crescente de trabalhadores levou ao desenvolvimento das primeiras teorias de administração. Compreender este período ajuda gestores a valorizar e aplicar os fundamentos da administração em suas práticas diárias. Inovação e adaptação. Durante a Revolução Industrial, a inovação foi crucial para o sucesso. Máquinas a vapor, linhas de montagem e novos métodos de produção transformaram a economia global. Gestores de hoje podem aprender a importância de estar abertos à inovação e adaptação, reconhecendo que mudanças tecnológicas contínuas exigem uma abordagem flexível e proativa na administração. Impacto social e ética. A Revolução Industrial também trouxe desafios sociais, como condições de trabalho precárias e desigualdades. Para os gestores modernos, isso destaca a importância da responsabilidade social corporativa e da ética no local de trabalho. Promover um ambiente de trabalho saudável e justo não é apenas uma obrigação moral, mas também pode levar a uma maior satisfação e produtividade dos funcionários. Esses 3 pontos mostram como a Revolução Industrial continua a influenciar as práticas de gestão